Bem-vindos ao Alfabetização Emocional, onde você aprende a viver em alta performance sem gerar ansiedade por resultados. Meu nome é Sérgio Ferreira, especialista em desenvolvimento pessoal. E o tema de hoje é: qual é a diferença entre a ansiedade boa e a ansiedade ruim? A proposta da série Alfabetização Emocional é trazer mais conteúdo para que vocês tenham uma capacidade maior de reflexão sobre esse tema tão importante em nossas vidas, que são as nossas emoções, como gerir as nossas emoções, que envolve um monte de coisa. E não só trazer pequenas dicas, mas trazer alguns fundamentos que vão ajudar vocês a terem uma reflexão mais aprofundada e, consequentemente, já poder ajustar algumas coisas na vida de vocês. E é claro que uma palestra, por exemplo, ela traz um conteúdo, um curso traz um outro conteúdo, e às vezes algumas coisas a gente precisa ver individualmente, né? Principalmente no tema de hoje, que é um tema super importante, um tema super atual e de uma necessidade até por questão de saúde, né? A ansiedade está num crescente, é um tema que vem sendo estudado mais com atenção a partir do século XX, então é um tema que o estudo é relativamente recente. Para vocês terem uma ideia, foi publicado principalmente em 2019, pela OMS, o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo, né? Então, a gente chega a ter 9,3% da população com transtornos de ansiedade. Então, são números bem altos. Muitas pessoas ainda não identificam essa ansiedade. Muitas vezes é uma necessidade de entender mais para a pessoa começar a buscar uma ajuda, né? Então essa proposta de hoje, desse vídeo, é esclarecer, trazer algumas coisas, não para você fazer um autodiagnóstico, não é isso. É sempre importante consultar um médico, mas acredito que com as informações de hoje pode cair já algumas fichas, você pode ter alguns insights e ir atrás, cuidar melhor da sua saúde emocional. Então a ansiedade, a gente tem muito essa dúvida, né? Se a ansiedade é ruim, né? Muitas pessoas reclamam que são ansiosas, que a ansiedade atrapalha, e a gente acaba recriminando muito a ansiedade. Mas a ansiedade tem um aspecto bom e tem o aspecto ruim, da mesma forma que o estresse, né? A gente já escutou bastante falar sobre o estresse bom, o estresse ruim. A ansiedade tem um contexto bem parecido, né? E a gente vai até enxergar um pouco dessa diferença entre a ansiedade e o estresse. Por que existe a ansiedade, né? O que é a ansiedade, né? A ansiedade, assim como o estresse, ela é resultado do nosso processo evolutivo, né? Os nossos ancestrais, eles sofriam muito com a ansiedade. Ou melhor, a ansiedade os ajudava bastante, né? Vamos imaginar uma seguinte cena, né? Os nossos ancestrais, os nossos antepassados estavam lá na caverninha e sentia a necessidade de sair, né? Seja para explorar o ambiente, seja para buscar algo para comer, uma fruta para comer, simplesmente também para fazer uma caça. Porém, muitas vezes, certamente, ele se deparava com um predador, né? E o que isso significa, né? Significa uma situação, um evento de morrer ou sobreviver. Então, disparava ali uma série do sistema da pessoa, né? Ou reações para lidar com essa situação. Ou seja, desperta o que a gente conhece como sistema de luta, fuga ou mesmo de congelamento.
né? A gente costuma falar mais de luta ou fuga, mas o congelamento também é uma reação a uma situação de risco, a uma situação estressante, né? Provavelmente você já deve ter visto um animalzinho se fingindo de morto, assim, para o predador não capturá-lo, né? Parecer desinteressante para o predador, ou parecer doente. Então, é uma forma de minimizar o interesse do predador. Mas o que mais acontece é essa questão da luta ou fuga. E nesse processo de lutar ou fugir, desencadeia uma série de reações internas, que uma delas é a ansiedade, né? Você precisa fazer algo e muito rápido. E quando isso acontece, as nossas reações mudam completamente. Por isso que dá alguns tremores nas pernas, nas mãos, né? Por quê? Dentro de uma situação de risco, o nosso coração, por exemplo, ele vai bater de uma forma muito mais acelerada, né? Para levar mais energia para os músculos. Tem a síndrome das pernas inquietas, né? O que isso funcionava ali para o nosso antepassado, né? Bastante energia para as pernas, ele poderia sair correndo ou para fugir ou para atacar, né, a sua presa. Então, esse exemplo aqui ilustra uma situação estressante, uma situação de muita ansiedade e muito útil. Por quê? Proporcionava a sobrevivência. Teve um estímulo ali, né? No caso, esse estímulo era o predador, que era uma ameaça, e vinha toda uma resposta fisiológica, né, do organismo para agir. E também uma resposta ali cognitiva, né, de escolher entre fugir ou lutar. Então aqui a gente tem um exemplo bem claro de que esse processo era benéfico, né? Era bom, né? Uma ansiedade boa, pois o que permitiu isso? Permitiu a sobrevivência, né? Então, nessa situação, ele precisava realmente de toda essa energia. Esse é um exemplo da ansiedade que perpetuou com a nossa espécie e especificamente numa situação boa, né? A reação boa a esse contexto, né? Um outro contexto que a gente vê a ansiedade boa na atualidade, né, no nosso cotidiano. Imagina você dentro de uma situação assim que vai ocorrer uma festa, está se aproximando o dia da sua formatura, você vai se declarar para alguém, né? Então tudo isso traz também reações muito parecidas, né, com a ansiedade, mas traz também uma sensação boa, né? Quando você vai viajar, por exemplo, né? Viagem é um bom exemplo. Você vai viajar, muitas vezes a viagem acontece muito antes, né? Você fica ali planejando, você vê o roteiro, então traz uma ansiedade boa, porque você começa a vivenciar aquilo e começa a ter mais empolgação e energia para ir nessa direção da viagem, né? Você começa a ter muito mais empenho para fazer esse processo, né, da sua viagem, da sua formatura, você já vai muito mais empolgado. Imagine uma situação em que tudo isso está acontecendo e ocorre assim uma indiferença, né? Imagina, você entrega um presente para uma pessoa e ela fica indiferente, fica apático, né? Então, não vive aquilo com uma vibração, com uma boa intensidade que esse contexto merece. Então, aqui a gente já tem dois exemplos, né? Vou trazer um exemplo de luta ou fuga na nossa atualidade. Imagina que você está entrando de carro num lugar desconhecido, que você já viu no noticiário, que aquele lugar é perigoso. Então aquilo já começa
a trazer uma ansiedade. Você já começa a ficar muito mais alerta e muito mais predisposto a ter uma reação para prevenir e se livrar de perigos, né? Então essa ansiedade também é boa, porque você reconheceu ali, você lembrou de uma situação e isso já está falando assim, opa, fique em alerta. Está trazendo o quê? Está trazendo o sentimento de autopreservação. Então, nesses exemplos, nós podemos observar bem claro, né, a existência de um estímulo, de uma resposta ali fisiológica, de mudanças no nosso corpo e gerando aí o estresse e a ansiedade, né? E isso dentro desse contexto saudável. E quando que passa a ser não saudável, né? Quando que começa a girar um transtorno, né? Quando começa a se transformar em um transtorno. Quando a gente tem esse estímulo, né? Temos um estímulo qualquer e essas respostas fisiológicas, elas começam a se tornarem exageradas, elas começam a se tornarem desproporcionais, né? Então, por exemplo, tem uma apresentação de um curso, de uma palestra daqui a 3 meses, né? E a pessoa já começa a ficar muito ansiosa antes do tempo, já começa a perder o sono, né? Já começa a aparecer tensões no corpo. A ansiedade, assim como o estresse, vai produzir vários efeitos no corpo, né? Pode mudar bastante o funcionamento dos intestinos, pode mudar bastante a pressão arterial, pode mudar várias funções do corpo e vários estados emocionais. Então, pode ampliar muito a irritabilidade, a necessidade de controle. Então a pessoa começa a querer controlar mais as situações, né? Como no exemplo do ancestral, né? Ele precisava lutar ou fugir, né? Então ele precisava tomar as rédeas da situação, e quando a pessoa não consegue fazer isso, ela começa a ter essa preocupação excessiva e uma necessidade de controle muito maior. A ansiedade, ela pode aparecer de muitas formas, né? Então ela pode aparecer de uma forma aguda, ou seja, de um episódio muito rápido e inesperado, e a pessoa pode estar fazendo qualquer coisa, né? Inclusive já aconteceu de uma pessoa estar ao vivo num programa de TV, num reality show, e do nada, assim, né, aparentemente não aconteceu nada e surge aquela crise de ansiedade. Ela pode ser crônica, né, quando isso se arrasta durante muito tempo, e também ela pode se extinguir de uma forma natural, praticamente espontânea. Mas tem alguns transtornos de ansiedade que eles são classificados, que é interessante de a gente entender, né, como o transtorno de ansiedade generalizada, o estresse pós-traumático. Esses são alguns dos exemplos que a gente tem de situação de estresse já mais extremado, né, como o TOC, né, que é o transtorno obsessivo e compulsivo. Então, tudo isso são expressões da ansiedade já de uma forma mais extrema, muito sério, e precisa também de uma avaliação médica, né? Não existe um exame, né, que você vai lá e identifica a ansiedade. Então, são sempre uma análise clínica, né, que você vai fazer com um especialista para ele poder identificar e até mesmo verificar se realmente é ansiedade ou alguma outra doença que tem sintomas parecidos com a ansiedade. Por isso que é muito importante consultar um médico. Então, a ansiedade tem um efeito muito grande no nosso organismo, na nossa mente, no nosso emocional, e entender
melhor como o seu mecanismo funciona, né? Como que ela atua no nosso organismo, vai ajudar muito melhor a gente entender como a gente pode elaborar ela de uma forma melhor, né? Como a gente pode lidar com ela de uma forma mais saudável, né? Sempre trazer para o âmbito do saudável, ou seja, né? Então aqui a gente já ficou claro que a ansiedade sempre vai existir nas nossas vidas. O que a gente deve aprender a fazer a modulação da ansiedade, né? Ou seja, trazer sempre para a ansiedade boa, para o lado positivo, né? Sempre conduzir para isso. Então, vamos entender um pouquinho mais dessa fisiologia da ansiedade, do que acontece no nosso organismo. Vamos falar de uma forma mais simplificada, mas eu acredito que já vai ser suficiente para você ter uma boa noção desse mecanismo, de todo o nosso sistema e como que ele é afetado. Então a gente tem um sistema nervoso autônomo, né, que ele regula bastante o nosso organismo, né? Então a gente tem o sistema simpático e o parasimpático. Vamos ficar nesses dois aspectos que já vai ser suficiente. O simpático, ele é o sistema da tensão, né? Ele que traz bastante uma energia de agir, né? E o parasimpático, ele nos traz o lado de acalmar, de tranquilizar. Então, esses dois aspectos já é suficiente para a gente entender a ansiedade. Diante de um evento que traz uma tensão, que nos traz medo, que nos traz risco, o que vai normalmente ser ativado é o simpático, é o que gera ansiedade. Eu falo normalmente porque poderia ativar uma parte do parasimpático que traz aquela questão que eu comentei da imobilização, da paralisação. E o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer com que o nosso coração bombeie sangue mais rápido para os nossos músculos, para a gente agir, para lutar ou para correr. Ele vai fazer com que a respiração fique mais rápida e mais curta, né? Então, normalmente as pessoas ansiosas, você observa que tem uma respiração mais torácica e mais curta, uma tentativa de oxigenar o sangue mais rápido para levar mais essa energia para os nossos músculos. Então, já fazendo uma observação aqui do que você pode fazer para melhorar a ansiedade, é aprender a fazer uma respiração mais ampla, mais tranquila, para que você possa utilizar nesses momentos, né? Se você não treinar bastante antes, nesses momentos é muito difícil de aplicar. Então, existem diversas técnicas respiratórias que vão promover essa conscientização da respiração, né? Primeiro vai aprendendo a observar a mecânica do organismo, a mecânica da respiração. Depois você vai conseguindo fazer essa modulação das emoções através da respiração. Bom, as outras transformações também ocorrem, né? Como o sangue vai para os músculos, acontece muito de sair o sangue da superfície, então por isso que tem uma palidez, né? Acontece também de modificar muito a nossa visão. Então a visão passa a ser hiperfocada, né? E a gente começa também a observar os riscos que podem acontecer à nossa volta, né? Tem uma modificação também na nossa visão periférica. Tudo isso é justamente para quê? Para se tomar uma decisão de uma forma bem rápida, né? Nesse momento não há tempo para se pensar, se refletir, né? Se está numa situação de vida e morte, você precisa ser muito ágil, muito rápido, tá?
E o que acontece é que no nosso cotidiano a gente não está passando por essas situações de vida ou morte o tempo todo, né? Quando acontecia lá com o nosso ancestral, o que ele fazia com toda essa energia? Ele gastava essa energia, né, lutando ou fugindo. E hoje a gente passa por situações que faz essa ativação e a gente não libera toda essa energia. Imagina você numa situação de ansiedade, de estresse ali numa reunião, né? Você não vai poder socar o seu amigo, o seu companheiro de trabalho, né? Muitas vezes, muitas pessoas dizem que sente essa vontade, mas não pode, né? A gente é civilizado, né? Um outro exemplo muito interessante, um dia que a pessoa perde o horário, né? O despertador tocou, colocou no soneca, nem viu, quando despertou já estava muito atrasado e tem uma reunião importante. Imagina se essa pessoa vai pegar um ônibus, né? Ela vai chegar ali no ponto, já vai começar a reclamar que o ônibus está demorando, ou se ela vai de carro, pegou um trânsito ali, ela quer acelerar, quer correr, mas não pode, né? Porque tem as limitações do trânsito, do contexto, né? Ela não pode sair passando por cima dos carros. O nosso ancestral, se acontecesse essa descarga de ansiedade pelos seus motivos, ele ia gastar toda essa energia, né? O que acontece é que na atualidade toda essa energia vai ficando acumulada. A gente não libera essa descarga que ocorreu no nosso sistema simpático. E não é só uma coisa do sistema nervoso, né? Vários hormônios também são despertos nessa situação, como adrenalina e cortisol, né? Que funcionam como uma turbinada para o funcionamento dos nossos músculos, do nosso organismo como um todo. Porém, não é utilizado completamente. Daí a importância de se utilizar várias técnicas também para você utilizar essa energia. Por isso que técnicas que movimentam o corpo ajudam bastante, técnicas respiratórias vão contribuir bastante para o bom funcionamento do nosso organismo e liberação de toda essa energia que fica acumulada. Então, esses são alguns exemplos que vão nos ajudar bastante a modular a ansiedade, né? De transformar uma situação aí que parece estar fora do controle e você pode modificar. E essas situações de estresse, ela acabam prejudicando bastante os aspectos cognitivos, né? Os aspectos mentais, né? Dificultando o acesso à memória, dificultando o planejamento, né? Um planejamento com mais tranquilidade. Por isso que ocorre também o famoso branco dos vestibulares, né? Quando está fazendo uma prova, né? O nível de ansiedade vai lá em cima, a situação ali que exigia uma atenção de uma determinada medida, para o momento é substituído por uma descarga de energia que é para lutar e fugir, né? Excedeu. Se a pessoa vai fazer a prova também ali de uma forma displicente, sim, aquela atividade que parece ser feita sem comprometimento, também vai dificultar, né? Quantas vezes você já ouviu falar assim, vai lá que na hora sai. Esse vai lá que na hora sai é interessante porque também é uma manifestação desse mecanismo, né? Que vai trazer essa energia e você começa a acessar informações e tirar conclusões mais rápido, tá? Então, por isso que é sempre interessante fazer essa modulação da ansiedade. E a gente vai fazer como essa modulação?
uma percepção muito maior do nosso corpo, né? Percebendo quando esses sinais vão acontecendo, e aí você já pode começar a utilizar técnicas respiratórias, técnicas corporais, tem técnicas de você até usar o massageamento dos órgãos internos com a própria musculatura abdominal, e também a forma de você trabalhar o seu diálogo interno. Isso é muito importante, porque uma das características da ansiedade é sempre estar com a expressão "e se", né? Então, o que essa expressão traz? E se eu fizesse isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Começa a inundar um monte de alternativas que não fazem nenhum sentido. E muitas vezes os transtornos de ansiedade, uma ansiedade mais elevada, ela traz muitos elementos que não fazem parte da realidade, né? Então isso também é um exemplo, né? Um ponto super importante de se observar que quando a preocupação está indo em direção a algo que não é real, preocupações com coisas que nunca acontecem, já são sinais de que a ansiedade está num nível bem elevado. Então esse diálogo interno que a gente vai desenvolvendo de uma forma mais positiva, vamos aprender a eliminar essas alternativas que estão mais longe da nossa realidade, né? Que são muito improváveis de acontecer. Então, a ansiedade, ela é um espectro bem amplo, né? E muitas vezes é um pouco difícil de separar quando ela está passando ali para uma coisa mais patológica, uma coisa mais grave. Então, é sempre muito importante você dar atenção para esses sinais que o seu organismo, que a sua mente está trazendo para você, buscando um estilo de vida mais saudável, buscando um acompanhamento médico para você não deixar as coisas crescerem e saírem fora do controle, né? A gente, quando fala de ansiedade, sempre é importante observar que são grandes influências, né? A própria genética, como essa genética está sendo expressa, né? E como ela está sendo expressa, muitas vezes é em função do nosso estilo de vida, tá? Então, um estilo de vida aí que você fica muito preocupado, envolvido com as questões da sociedade, de repente as informações que você escuta, os programas que você escuta, que pode gerar realmente gatilhos emocionais, pode implantar mesmo uma preocupação muito além do razoável, né? E cada um também tem um histórico de vida, né? Esse olhar para esse histórico de vida, ver como que pode ser elaborado melhor questões que foram mais fortes, tudo isso vai ajudar na ansiedade, né? Para que você fique cada vez mais com ansiedade boa, para que você não fique com medo também dessa ansiedade boa, que você perceba quando é a ansiedade ruim, quando está indo para coisas que são desproporcionais, que não tem sentido algum, né? Que não faz parte da realidade, e quando a ansiedade boa que está, você vai colocar uma meta, um sonho, um objetivo, e aquilo já lhe traz assim um batimento cardíaco mais alto, já traz aquela vontade de agir, né? Então isso é uma ansiedade boa que vai te impulsionar a realização, que vai te fazer você crescer. Então é importante fazer essa distinção, sabe? Para que você não fique com medo da ansiedade boa e que não tenha a ansiedade do sucesso, né? Que isso também acontece. Tá joia? Então,
Invista bastante na sua qualidade de vida, nesse olhar para você. Então, esse foi o tema do nosso bate-papo de hoje. Espero ter esclarecido as diferenças entre a ansiedade boa e a ansiedade ruim. E caso ainda ficou alguma dúvida, alguma necessidade especial para você, deixe aqui nos comentários que eu terei o prazer em respondê-los e ajudar ainda mais nesse processo de autoconhecimento. Um grande abraço e te vejo no próximo episódio do Alfabetização Emocional.